Estamos de volta. Proteção ao emprego. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Para essa conversa estão aqui comigo Alexandre Loloyan, economista e coordenador de análise da pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD, e João Caires, secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Especialistas alertam que o Programa de Proteção ao Emprego é uma medida temporária e que sozinha não terá capacidade de proteger os trabalhadores no médio e longo prazos. Na opinião de vocês, quais são as ações necessárias, que outras ações são necessárias para que a gente possa retomar o crescimento, proteger os empregos, superar esse momento de turbulência da economia brasileira? Alexandre. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? No mínimo. No mínimo. Mas a gente falava disso no intervalo, né, Alexandre? Porque na verdade o PPE, nós concordamos que ele é uma medida corajosa e é um item importante para não aprofundar ainda mais ou deixar tão solta, né, o movimento da economia, né? Porque se o Estado não intervém, né, e isso há que ser dito sempre, não obstante os que acham que o Estado não deve se meter em nada, o que é um equívoco absoluto, né? Se o Estado não intervém, efetivamente, não há limite para você ter uma recessão gravíssima, né? Uhum. Então o PPE é uma das medidas. Ele não vai resolver a crise, nem resolver a crise do desemprego. O desemprego acontece quando as empresas não estão crescendo, quando a economia não está crescendo. Se a economia para de crescer, você passa a ter desemprego. Isso é inevitável em qualquer lugar do mundo capitalista. Não é? Então, você tem que resolver outras questões, que é o grande debate hoje, né? O ajuste fiscal está de bom tamanho, não está de bom tamanho, o que tem que ser colocado para não ficar apenas num lado da sociedade, os custos dessa crise, fiscal, do ajuste. Que tem sido a crítica dos trabalhadores, a lógica do ajuste, né? Que ele penaliza mais os trabalhadores ou quase exclusivamente os trabalhadores, e aí que tá do que a plutocracia, o dinheiro, né? Aí é que está a questão-chave, né? Teoricamente, não há grandes dificuldades de você resolver o problema da crise, porque a questão não é teórica, a questão é política. Né? A questão é política. Você tem como fazer uma nova estrutura tributária? Nós passamos há décadas e não estamos conseguindo. O imposto, quem paga imposto ainda é o assalariado. Né? As empresas pagam pouco e os ricos pagam menos ainda. Né? Os donos das empresas pagam menos ainda. Então você tem uma estrutura tributária perversa, né? E que inibe a ação do Estado. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, nos últimos anos, avançou até demais do que seria razoável avançar em termos de medidas para estimular o crescimento. Isso há que se reconhecer. Agora, isso não está posto hoje em dia, porque não tem mais os instrumentos que pôde usar em 2008, mesmo depois disso, a redução de juro, quer dizer, a complexidade dessa crise é de tal ordem, né, que, para resumir, né, o primeiro elemento para iniciar qualquer possibilidade de reversão seria os empresários, como o João até colocou muito bem, os empresários para voltarem a ter confiança nos destinos desse país. Agora, né? Parece que eles não apostam nisso, infelizmente. Alexandre e João, eu vou fazer uma provocação em cima da tua fala agora, Alexandre, e do João, quando ele disse no bloco passado que assim, a política econômica do primeiro mandato da presidente Dilma acerta na hora que reduz juros, na hora que desonera a folha de pagamento, na hora que aumenta o crédito, na hora que subsidia preços controlados, segura preços controlados e tal, para tentar, quer dizer, as chamadas medidas anticíclicas de um lado, né, e que supunham um outro lado da equação, que era um aumento do investimento privado de médio, de longo prazo e tal, que longo prazo no Brasil só BNDES, né? Agora, então esse acerto de um lado, esse acerto dito pelo João, não foi o principal erro? Porque não foi um cálculo político de que o outro lado viria com esse tipo de estímulo e não veio, né? E aí fez água e abriu espaço para que o oportunismo e o golpismo político se instalassem agora no começo do segundo mandato da presidenta Dilma?
João? Então, eu vejo assim, por exemplo, não foi só essas medidas. Você pegar o Plano Brasil Maior, foi uma política industrial, né, que nós criamos, o Inovar Alto, Inovar Peças, entre outras coisas, que você obrigava as empresas estrangeiras a nacionalizar o produto e, com isso, o empresariado brasileiro investir, poder produzir aqui e você ter um conteúdo nacional maior. Então, são vários instrumentos que foram feitos e construídos com a gente também. Mas, assim, é um problema ideológico. Ideológico. Muitos desses empresariados, gerentes de empresa, o que esses caras leem? Eles leem a Exame, que é uma subsidiária da Veja. Né? Então ela transforma toda a ideologia dela naquelas políticas. Então o cara acredita naquela teoria econômica, liberal, bababá, não tem que ter Estado, não tem que ter não sei o quê, só que a gente olha na história do mundo, né? Como é que a China está se desenvolvendo, como é que os Estados Unidos se desenvolveu, como é que a Europa toda se desenvolveu. Como é que a Veja se desenvolveu? Como é que a Veja se Sem desenvolve. subsídio público sem não tinha subsídio. Veja, né? Isso eles no são papel neoliberal jornal. até a página 3, é para o outro, para eles não, né? Exatamente. Então, o problema é esse, você tem uma disputa de ideias que o governo não conseguiu vender, porque tem gente que acredita. Aí você tem que convencer o cara, você está equivocado. Vamos lembrar os anos 90, como é que foi o discurso do Estado mínimo, aquela coisa toda, levou o país para o caos. Né? Nós lembramos, 2002, ficasse mais 3 meses de Fernando Henrique, aconteceu o que aconteceu na Argentina, falir completamente o país. E o mais interessante, não é fazendo proselitismo político, não. Eu lembro naquela época, o então presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, Malan e Armínio Fraga, especificamente, dizendo, no Jornal Nacional, inclusive, né, portanto, no seu veículo de comunicação, né, dizendo, no veículo de comunicação deles, né, dizendo que eles iam abrir o saco de maldades. Então eles podiam aumentar juros a 18, a 19, voltar, e era medida técnica, podia abrir saco de maldade, que era lindo, né? Segundo o Jornal Nacional e etc. Hoje, aumento de juros para corrigir uma rota cujo pedaço da equação que dependia da iniciativa privada não funcionou, é como se fosse um crime de lesa humanidade, fala né, em do governo. estelionato eleitoral. Eles ganharam a eleição em 98 e nós somos vítima disso, que eu sou funcionário da Ford. Nas vésperas do Natal, a Ford anunciou praticamente 3 mil demissões, porque os juros estão se falando, tudo bem, está alta a taxa de juros, realmente é alta. 14, mas foi a 45% o juro no Brasil por causa de uma crisezinha na Rússia. Nada comparado com essa crise mundial. Então, assim, tem uma discussão ideológica. Eu tive uma oportunidade uma vez de estar conversando com o presidente da Transpetro. Ele disse que vinham vindo lá no Rio de Janeiro, a CBN, de casa até o escritório dele. Falou, rapaz, parece que nós estamos na faixa de Gaza, vai acabar o mundo. O Brasil está uma desgraça. Então você ouve os absurdos. E a grande maioria das pessoas hoje é pessoas que só leem manchete de Facebook, raso, alguma coisa, não se aprofunda. Ou mesmo quando lê, aí você vai ler o jornal. Assiste televisão aberta e lê os jornais. Está muito ideologizado. Então, assim, você... lê os jornais grandes ainda, né? E aí a gente não tem um debate sério. Eu falo assim, a direita no Brasil já teve Melchior, que era um grande embaixador, teve Mário Henrique Simes, teve o Bob Fields, Roberto Campos. Hoje os caras estão escutando o Rodrigo Constantino, escutando cara que não tem a mínima noção de economia, mas de economia, de política, de tudo, tem, né? Então, a consistência é bem baixa. Né? Aí você não tem um debate ideológico no nível das ideias de querer realmente construir o país. Porque às vezes tem cara de direita que tem uma visão, que ele acredita que pode dar certo. O Hayek ficou 30 anos vendendo naquele negócio do caminho para a escravidão. Depois de 30 anos a teoria dele deu certo. Eu não falei, mas ficou 30 anos falando a mesma coisa. Então e isso. Deu certo por razões outras que não que ele defendia. Não que ele defendia, mas quem vende é igual o Maluf hoje. Eu não falei que tinha petróleo em São Paulo, ele só errou que está a 300 quilômetros do território, né? Que eles cavou aqui. Então são essas cavou no coisas. Interior, Estava lá no meio do mar, do no pré-sal, então... mas tudo bem. Foi só um problema, se ele tivesse GPS na época, talvez acertasse, mas não tinha essa tecnologia. Mas eu queria ouvir o Alexandre também sobre a minha provocação. Quer dizer, o maior acerto, segundo o João, também não foi o maior erro. Quer dizer, supor que você poderia ter uma interlocução e uma parceria com a plutocracia brasileira, com os donos do dinheiro, de achar que dá para fazer concessão para esses caras que eles vão vir para junto da sociedade, das pautas progressistas, não é um erro?
É difícil querer reescrever a história, né? No momento, achou-se, quando o juros foi a 7,5%, eu fiquei eufórico, né? Fiquei eufórico. Mas logo em seguida, quando começou os ataques, né, eu acho exagerados, contra essa medida, né? E veio a velha cantilena que o juro baixo é causador de inflação. Não precisa nem ser economista, qualquer leitor de jornal sabia que a pequena elevação do juro que houve em 2012, 11, 12, foi por conta de motivos muito pontuais, né? E todo mundo passou a criticar ou a atribuir, né, o juro baixo e o aumento do crédito e, portanto, o aumento da demanda, da procura, das vendas, a principal causa da inflação, né? Então, acharam um argumento teórico, né, que é fácil, o senso comum apreende com grande facilidade, mas, no fundo, a crítica era velada contra um ataque e uma medida que, se desse certo, né, seria um golpe de morte no rentismo que predomina nesse país há décadas, né? Ou, se não, já muito mais do que isso. Então, eu acho, sim, que foi atitudes que não corresponderam, né, não foram correspondidas em termos de uma reação do lado empresarial e, pelo contrário, houve uma sistemática guerra de informação, né, e de discurso político, ideológico, que passou daí para frente a ganhar as manchetes. E, efetivamente, é isso. Todo mundo passa a acreditar no que a imprensa fala, né? Esse é um problema em um país pouco informado como o nosso, né? O que os Pouco grandes informado, órgãos... E agora temos a internet com tudo que ela tem de bom e de ruim. boçalidade e, ao mesmo tempo, de democracia, pluralidade, consistência. Ela tem tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas temos a internet. Imagina há alguns anos atrás que não tínhamos internet e estávamos, portanto, fadados às versões contadas pela grande imprensa, na televisão, pela meia dúzia por algumas famílias donas dos meios de comunicação no Brasil, na televisão e nos grandes jornais e revistas. Mas olha, né? é só um fato curioso. Mensalmente, nós divulgamos os resultados de emprego e desemprego aqui na região metropolitana de São Paulo. E todo mês, nesses 4 anos atrás, a grande torcida é quando é que vai aumentar o desemprego, né? Eu citei uma vez aquele cidadão que inventou esse acrônimo BRICS, me esqueci o nome dele. Ele veio aqui para o Brasil, foi fazer uma palestra em Campos do Jordão, né? E ele, durante a palestra, falou assim: olha, eu me dei conta que esse país é único, né? Porque em todos os lugares do mundo, né? Todos os lugares do mundo, quando a taxa de desemprego está baixa, é motivo de euforia, de aplauso pela condução da economia, da política. E aqui no Brasil não, está todo mundo torcendo, porque está reclamando porque a taxa está tão baixa, né? E ela, por ser baixa, desestabilizaria a economia, geraria inflação. Esse é o discurso que é um pouco o que o João fala, que é um discurso político-ideológico, sabe? Quer dizer, você não pode ter um momento em que o povo começa a se dar bem que não venham as raposas, de alguma forma, para que aquilo não continue, né? Nós tivemos um curtíssimo período de euforia no mercado de trabalho, os rendimentos, os salários cresceram, né? E aí todo mundo passou a reclamar, porque isso gerava inflação e tudo mais. A ameaça era que isso se consolidasse. É isso. Se tem disputa, é um projeto, sim, de divisão de país. Tem um projeto que sempre esteve aí durante 500 anos, que o nosso país era para 1/3 da população. Aí vem um outro projeto que é governar para todos. E isso para eles não serve. Por isso que quando a gente vê o corte, o ajuste liberal, é aquilo lá. Tem que ter gente desempregada para poder manter salário baixo, inflação sob controle, aquela coisa toda. É o mito liberal. Porque é uma coisa tão esquisita, só para retomar essa sua linha de pensamento.
Quer dizer, nós não temos excesso de procura no nosso país. Né? As vendas são baixas, o nível de consumo do brasileiro, na média, ainda é muito baixo. Só vamos retomar a economia se o consumo aumentar. Né? As pessoas não podem deixar de gastar, de consumir, né? Porque é isso que é o motor da economia. Né? E aqui todo mundo fala o contrário, você tem que parar de consumir e aí dá esse choque de juros. E vamos lá, né? Não é só fazer superávit fiscal, não é só a bendita Selic. A bendita Selic é para quem? Quem é que maneja com Selic? Né? Tem que ver o juro real do mercado. O juro do cartão de crédito está mais de 350%. Que país funciona com juro nessa altura? Nenhum funciona. É para não funcionar. Exato. Não é? Então, esse é o grande problema. E daí fica criticando que a dívida pública está explodindo, vai passar dos patamares aceitáveis, vai perder o grau de investimento. Quer dizer, é uma misturança que é só para confundir a cabeça de todo mundo e não é uma explicar luta, nada. né? Você está falando de uma misturança que significam projetos, posições, interesses muito fortes, inclusive, em disputa, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas esse debate sobre a proteção dos empregos, que implica a questão política, a estrutura econômica, tributária do Brasil, seguirá em debate aqui no Melhor e Mais Justo e na TVT. Eu agradeço aos nossos convidados, João, Alexandre, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.